A paz do Senhor, quem vos fala é a irmã em Cristo Elane, venho trazendo mais uma palavra de edificação e hoje eu quero meditar em algumas passagens da Bíblia porque eu dei um testemunho falando de uma visão que eu tive, aonde essa visão falava de duas balanças e muitas pessoas eram pesadas nessas balanças. Se como tudo o que eu faço ou qualquer visão que eu tenho, eu vou procurar na Bíblia a respeito das visões e a respeito do assunto. Então aquilo ficou no meu coração e eu fiquei o dia todo pensativa naquilo. Eu falei, eu vou buscar nas escrituras informações para compreender o significado daquela visão que eu tive. E eu fiquei maravilhada com o que eu encontrei. Eu encontrei, na verdade, 10 versículos bíblicos falando o significado, falando sobre as balanças, o peso justo. E eu fiquei maravilhada, porque tudo que eu encontrei na Bíblia condiz claramente com a visão que eu tive. 10 versículos bíblicos que fala sobre a balança. Então, eu fiquei muito maravilhada e pensei em fazer um estudo bíblico a esse respeito. Deus seja louvado. Esse é um estudo bíblico e o tema desse estudo bíblico é o peso justo. Por quê? Porque devemos ter um peso justo. Na Bíblia, o significado da balança é a justiça de Deus. O significado da balança na Bíblia é a justiça. A justiça de Deus é a balança, representa a balança, porque tudo vai ser pesado no dia do juízo de Deus, assim como será pesado as nossas ações e as nossas obras. Irmã Elaine, o que significa as nossas ações? É o que a gente fez enquanto vivemos nessa terra. E as nossas obras é o que fizemos, porque nós devemos viver segundo a vontade de Deus e fomos chamados para um propósito de viver fazendo a obra e fazendo o que agrada ao Senhor. Então eu quero fazer esse estudo bíblico falando sobre a balança, o juízo de Deus, o seu significado e o que representa. Aleluia. Eu quero meditar em Levítico 19:35 e diz assim a palavra do Senhor: não cometerá justiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justa, pessoa justa e justo ereis, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, por isso guardareis todo os meus estatus e todos os meus juízos cumprireis. Eu sou o Senhor. Tá vendo? Aqui o Senhor está falando exatamente sobre as medidas que nós devemos pesar. Devemos pesar medidas justas. A medida nossa não é a medida de Deus. Deus tem medidas precisas e corretas. Então eu também quero meditar em uma outra passagem. E essa outra passagem diz assim, Provérbios 16:11, o peso e a balança justos são do Senhor, obra sua são os pesos da bolsa. Então aqui a Bíblia continua falando sempre sobre o peso e a balança. O peso e a balança justa são do Senhor. Então lembra-te que no dia do juízo de Deus,
quando o Senhor chamar em juízo a inteira humanidade e for pesado na balança do Senhor, lembra-te que não vai adiantar mais reclamar nem lamentar, porque a própria palavra do Senhor diz que a balança do Senhor é justa. E o peso do Senhor, o peso e a balança justa são do Senhor. A obra sua são o peso da bolsa. Então, a gente tem que valer o que nós iremos pesar será as nossas ações e as nossas obras. Aleluia. E na minha visão, eu ouvia claramente uma voz que me dizia: foste pesado e não foste encontrado nada. Eu não fiz esse estudo falando antes de contar a visão que eu tive, porque ia ficar muito comprido o vídeo. E também porque eu ainda não tinha buscado conhecimento do significado das balanças. Então, depois dessa visão, eu senti um desejo muito ardente no meu coração de compreender o significado da balança e o peso. Aleluia! Eu tenho zelo pela obra, eu tenho zelo pela palavra, e tudo que faço com amor, eu faço com convicção daquilo que eu estou dizendo. Eu não tenho dúvida, porque viver a palavra de Deus tem que viver com convicção daquilo que fala e daquilo que faz. E eu faço tudo com zelo, com amor, e quando eu tenho dúvidas, eu peço discernimento ao Espírito Santo, eu uso as Escrituras como base de edificação para que o que sai da minha boca possa condizer com o evangelho da verdade e da salvação. Aleluia. E eu também quero meditar em uma outra passagem. E essa outra passagem diz assim: sempre Provérbios 11, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui a palavra está dizendo claramente que o peso, a balança enganosa, é abominação, né? Uma balança que é enganosa é uma abominação ao Senhor, mas que o peso justo é a sua alegria. O Senhor se alegra em ver que um servo está fazendo a obra com zelo. Aqui eu quero esclarecer algumas dúvidas, porque muitas pessoas que não são cristãs vão ter dúvida de saber o significado do peso. Irmãos, eu quero esclarecer que o peso representa as nossas obras. O que nós fazemos representa o peso. Então, quando coloca um peso, quando vamos pesar algo, a gente coloca um peso de um lado e um peso do outro lado. Então, se o peso que eu coloquei, se eu peso 50 quilos e o peso que eu coloquei não pesa a mesma quantidade, esse peso não condiz. Então, para que o peso possa ser igual, eu tenho que colocar os pesos da mesma forma, da mesma medida. Então, o que significa? Que se as nossas obras são pecaminosas, perversidades, e não condiz com a vontade de Deus, então o peso não é justo. Aleluia. Ah, Jesus, tu és perfeito em tudo. Então eu quero que as pessoas compreendam que o peso de Deus Deus virá pesar na balança o peso das nossas obras com o peso da sua vontade. Por quê? Porque as nossas ações têm um peso e a vontade de Deus tem um peso. E se as nossas obras e se as nossas ações não condiz com o peso da vontade de Deus,
da vontade de Deus, então ali nós não estamos agradando o Senhor. E diz claramente a passagem: olha só, a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E continua dizendo: em vinda soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Aleluia. Essa passagem está dizendo que se nós praticarmos as obras boas, o fruto da misericórdia, da compaixão, né? Ser misericordioso e compassivo para com o nosso próximo. Se a gente amar o nosso próximo e fizermos boas obras que agrada ao Senhor, então nós gozaremos de boas coisas na presença do Senhor, porque o Senhor se agrada do justo, do humilde, do manso de coração e daqueles que se compadecem dos seus irmãos, ou seja, as boas obras. O que é as boas obras? É o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Mansidão, misericórdia, amor. Então, todos os frutos do Espírito, se nós praticarmos, então o Senhor se agradará de nós. Mas se assim não for, então as nossas más ações produzem a morte espiritual, a morte de forma espiritual. Aleluia. Eu também quero meditar em uma outra passagem. E essa outra passagem diz assim, sempre Provérbios 20. Dois pesos diferentes é o que eu já estava falando antes, né? Que dois pesos diferentes não combina. Ah, Jesus, tu és tremendo. Tu és tremendo, Jesus. Dois pesos diferentes não combina. Não adianta nada você colocar em cima de uma balança dois pesos diferentes, não vai dar certo. A matemática de Deus é perfeita. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. A balança de Deus é justa. E o peso, a matemática de Deus é perfeita. Ela não tem erro. Nós somos falhos, mas Deus não. E diz assim: dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor. Ao Senhor tratou um com o outro até a criação. Se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. É o que eu estava falando antes. Nós seremos pesados pelas nossas ações, pelas nossas obras. E aqui, essa passagem de Provérbios 20, 10 é bem clara quando diz que os dois pesos, se o peso não é iguais, não condiz. E diz, dois pesos diferentes, duas espécies de medida. Duas espécies de medida é quando nós colocamos algo mais pesado e algo menos pesado. Então, são duas medidas diferentes. Então, para que as medidas possam ser iguais, o peso tem que ser igual. Aleluia. Ah, Jesus, tu és perfeito em tudo. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Altíssimo. Então, irmãos, esse é um estudo bíblico para que nós possamos compreender o significado da balança. A balança representa o juízo de Deus, o peso representa as nossas ações, e as nossas ações representa o peso. Então, a gente tem que
compreender que a nossa ação, as nossas obras têm que ser do mesmo peso da vontade de Deus, que é a santificação, uma vida de comunhão, uma vida reta, uma vida de oração. Aqui eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Não, absolutamente não. Eu estou dizendo que Deus é perfeito e que para que nós possamos viver uma vida reta diante dele, nós devemos procurar viver em santificação, mesmo que somos falhos, porque ainda que somos falhos, Deus nos capacita. Deus seja louvado, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus, põe em prática, faça dela um instrumento, porque Deus é contigo, aleluia.